Saudações, saudações, saudações a todos vós. Sintam-se saudados em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida. Se lembrar, meu nome é Leotério Tembe, aquele vosso amigão que sempre estamos junto a esta hora para trazer uma breve palavra. Hoje vai ser uma breve mesmo palavra para poder compartilhar contigo. Nós vamos para os Salmos de número 37, versículo de número 5. Diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Ele exibirá a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Aquieta-se diante do Senhor e aguarda por ele com paciência. Não te irrites por causa da pessoa que prospera, nem com aquele que tratam perversamente. Então, esta é a palavra do Senhor. Obrigado tu que já estás aí me acompanhando. Então, esse é um salmo que todos nós conhecemos, mas que não deixa de ser poderoso. Salmos 37, que diz: Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, eu e você, independentemente das circunstâncias, das lutas, dos desafios, somos chamados a confiar no Senhor. Somos chamados a entregarmos o nosso caminho. O nosso caminho é igual a entrega a sua vida. Está a dizer que entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele. Porque em algum momento até podemos entregar. Somos muitos que entramos em alguns caminhos, mas sem confiar. Só estamos a entrar porque a vida nos manda entrar. Mas aqui nós somos advertidos a entregar o nosso caminho. O salmista diz que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais o Senhor ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o seu direito como o sol ao meio-dia. Então, ele vai fazer sobressair a tua justiça como a luz. Está a falar daqueles que têm sede e fome da justiça, como Jesus ele dizia. Existe um grupo de pessoas que está com sede e fome da justiça. Então, se você é essa pessoa que tem sede e tem fome da justiça, a Bíblia diz que o que você deve fazer é entregar o seu caminho a Ele, confiar nele, e Ele tudo fará. O salmista, o que ele sabe, ele dizia: Ele irá exibir a tua justiça como a luz. A tua justiça irá ser exibida como a luz, e o seu direito, aquilo que você sabe que este é meu direito, mas eu estou sofrendo injustiça, porque todos nós sofremos injustiça sobre aquilo que é o nosso direito, aquilo que nós sabemos que isso é nosso. Então, quando a coisa é sua, Pai, Senhor, Mano Horácio, então quando ele diz que ele irá exibir a tua justiça como a luz e o seu direito como o sol ao meio-dia. Então, aquilo que te pertence, a Bíblia diz que o Senhor irá fazer sobressair como a justiça, como o sol no meio-dia. Quando o sol está no meio do dia, não há ninguém. Todos os países que têm o mesmo fuso horário que o seu irão conseguir ver que o sol está no meio. Então diz que a tua justiça será como a luz, será como o sol no meio-dia. Então está a falar, eu acredito que está a falar com aquelas pessoas que estão inquietas por serem injustiçadas ao longo dessa vida. Então diz que tudo que você tem que fazer é confiar no Senhor. O que nós precisamos fazer é de fato confiarmos no Senhor. No meio da nossa situação, no meio do nosso assunto, no meio do nosso problema. Nesse problema que parece grande, a Bíblia nos chama que o que você precisa, a essa hora, é confiar o seu caminho a Deus, entregar o seu caminho a Deus. Todas as vezes que nós achamos que podemos gerir o nosso próprio caminho, nós nos damos mal. Então, precisamos deixar o nosso caminho, aquilo que nós consideramos nosso caminho, que nós nos achamos capacitados para caminhar nele. O
que nós temos que fazer é pegar desse caminho que irá nos levar até onde nós desejamos. E levarmos esse caminho e entregar a Deus. E dizer, Senhor, está aqui o meu caminho. Então ele diz que fazendo isso, entregando o teu caminho ao Senhor, a próxima coisa que você tem que fazer é confiar. Confiar naquele que você entregou o seu caminho. Confiar naquele que você entregou a sua vida. Confiar naquele que você depositou toda a sua fé. Somos poucos, somos muito que entregamos nosso caminho, entregamos nossas vidas a Deus, mas o que falta a componente confiar. Uma pessoa que confia, por isso depois ele diz, descansa no Senhor. Uma pessoa que confia, se eu te confio em alguma coisa, eu vou ter que descansar, porque eu estou confiando a minha vida a alguém que eu tenho confiança que essa pessoa certamente vai fazer do jeito como eu quero. Então, se eu entrego, eu tenho que descansar. Porque só descanso quando eu confiar. E descansar é diferente de dormir. Descansar é diferente de dormir. Eu posso estar deitado, mas enquanto não estou descansado, eu posso estar na cama até que todos os meus filhos vão dizer, papai já descansou. Enquanto eu não estou a descansar, a minha cabeça está a trabalhar. Então, descansar, você pode estar descansado. Andar na rua, você pode estar descansado depois de ter trabalhado todo dia. Mas no final das contas, você ainda continuar uma pessoa descansada. Mas o descanso, o verdadeiro descanso, nós somente só vamos encontrar no Senhor. Aqui no versículo 7 diz, aquieta-te diante do Senhor e aguarda por Ele com paciência. E não te irrite por causa da pessoa que prospera no seu caminho, nem com aqueles que tratam-te mal. Diz que não se preocupe. Aqueles que te tratam mal, diz que não se preocupe. Você precisa aquietar-se diante do Senhor. É você ficar em silêncio e aguardar com paciência. Aguardar com paciência no Senhor. E não te irrite por causa daqueles que prosperam no seu caminho. Aqueles que prosperam no seu caminho. Aqueles que praticam iniquidade. Diz que não te irrite por causa desse. Não te irrite, né? Por exemplo, diz, aquieta no Senhor com paciência. Não te irrite por causa da pessoa que prospera, nem com aqueles que tramam perversidade. 8. Deixa ir, abandona o furor. Não te impaciente, nem te inflames, pois isso causará mal a ti mesmo. Aqui no versículo 9 diz, pois os malfeitores serão exterminados. Aqueles que nos fazem mal, aqueles que lutam conosco, a Bíblia diz que eles serão exterminados. Mas os que depositam a sua esperança no Senhor irão herdar a terra. Aqueles que confiam no Senhor, esses irão herdar a terra. Então, eu e você, nessa tarde, precisamos, no meio das nossas batalhas, no meio da injustiça, nesse mundo sem justiça, quando somos injustiçados, quando somos perseguidos, quando somos combatidos, Jesus diz que alegrai-vos quando sois perseguidos, porque saibam que o vosso galardão será maior. Então, depois da perseguição, existe galardão, mas esse galardão somente será na pessoa que não vai se irritar, na pessoa que não vai ser impaciente, só irá se manifestar na pessoa que é paciente, a pessoa que aguarda no Senhor com toda paciência. Com toda paciência. Então, aqui no 11 diz que os humildes herdarão a terra e se deleitarão da plenitude da paz. O ímpio conspirará contra o justo e range os dentes. O Senhor, porém, dele se prevê e chegando sobre ele. Não. O que eu tenho nesta tarde, eu dizia que não vamos tomar muito tempo. O Senhor me manda te dizer que você precisa entregar o seu caminho ao Senhor. É o que você precisa fazer. Não precisa fazer esforço. É apenas deixar. Jesus, ele fala alguma coisa em Mateus 11, diz que tomai sobre vós o meu jugo que é leve, que é manso. E aprendei. Estamos cansados. Muitas das vezes nós estamos cansados, carregamos, achamos que nós vamos conseguir gerir a situação. Quando Jesus faz esse apelo, eu acredito que estava em pessoas que achavam que tinham capacidade de gerir os seus problemas, tinham capacidade de gerir a sua carga, o seu fardo. Mas mesmo assim viviam reclamando.
Ah, porque isso está pesado. Ah, porque está difícil. Meu marido, minha esposa, meu trabalho, meus colegas, a sociedade, isso está difícil. Eu estou cansado disso. Eu já não aguento mais. Isso acontece quando você ainda não entregou o seu caminho a Deus. Porque quem dá trabalho, quem dá marido, quem dá o quê? Deus é que traz. Então, o que acontece é que nós achamos que temos capacidade suficiente para podermos gerir. Por isso Jesus ele ainda diz que todos, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Vinde a todos, eu irei vos aliviar. E tomai sobre vós o meu jugo que é leve. Não, o que é preciso entre todos nós? Precisamos deixar de sermos ansiosos e confiar, mas somente para aqueles que já tentaram e não conseguiram. Aquela mulher de fluxo de sangue, a Bíblia fala claramente que havia gasto tudo quanto ela tinha, pelos médicos, pelos tudo, à procura de uma solução. Mas nada disso, não houve nenhum dinheiro, não houve nenhum médico que conseguiu gerir a situação dela. Até o ponto que foi para Jesus. Eu acredito que no momento que foi para Jesus, talvez nem tinha dinheiro, talvez já não tinha nada. Mas naquele momento era, agora eu vou entregar. Ouvi falar dele, eu vou entregar a minha vida a ele, eu vou confiar nele, eu sei que essa pessoa tem capacidade suficiente para poder gerir. A partir do momento que ela tocou na zona, ela ficou curada e descansou. O descanso vem depois de uma vitória que o Senhor nos proporciona. Se o Senhor não proporcionar a vitória, podemos ter dinheiro, podemos ter tudo, mas o descanso que é bom, não podemos ter. Por isso a Bíblia diz que descansa no Senhor. Você precisa, na tua situação, precisa continuar descansado no Senhor. Você precisa dizer, esse meu assunto não é mais meu, não tenho capacidade de gerir essa situação. Senhor, eu vou entregar a Ti, este é o meu caminho. E para mim esse caminho está a ser difícil de caminhar nele. Então quando ele diz que entrega, é um caminho difícil. Um caminho que até é cheio de espinhos. Um caminho que não te ajuda a caminhar. Mas você quer caminhar. Você quer se mover. Você quer usar esse caminho. Então ele diz, entrega, leva esse caminho, entrega a ele. E você descansa, está dizendo, a partir do momento que você vai entregar o caminho a ele, ele vai começar a caminhar, ele vai caminhar através de você. E o mesmo caminho que outrora era difícil, vai se tornar fácil. Por quê? Porque será ele caminhando através de você, será ele liderando o seu caminho. O nosso maior problema é acharmos que nós temos capacidade, é acharmos que nós podemos, é acharmos que eu posso estar em Deus, mas eu preciso fazer alguma coisa. Meu querido, entrega o seu caminho a Ele. A Bíblia diz, Jesus ele diz, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Ainda que vocês desejam, mas sem mim nada podeis fazer. Se não fazemos, não conseguimos fazer, porque falta Ele no nosso caminho. Então diz que não te irrite, não fique irritado, não te preocupe por aqueles que prosperam no teu caminho. Porque existem aqueles que querem prosperar no teu caminho. Alguns parecem já estão a prosperar. Diz que a esse quanto esse, não se preocupe, não se irrite. Você precisa, porque esses tarde ou cedo serão cefados como erva e serão lançados no fogo. O que você precisa é não olhar para os que te fazem mal. E não olhar para aqueles que te perseguem. E não olhar para as circunstâncias. Ainda que você preste atenção às circunstâncias, o que vai acontecer é que as circunstâncias não vão te ajudar. As circunstâncias vão te afundar. Quando Pedro deixou de olhar para Jesus, olhou para as ondas, ele afundou. As circunstâncias sempre vêm para nos roubar a nossa atenção. Enquanto nós olhamos para essas circunstâncias, nós nos afundamos. O homem é afundado para as circunstâncias. O que afunda Pedro foi a dúvida, porque ele estava a entregar o caminho dele, estava a caminhar e começou a duvidar. Começou a duvidar. Quando ele começa a duvidar, é quando ele afunda. Por isso o salmista diz que entrega o seu caminho a Deus e confia nele. Você entrega o seu caminho e a próxima coisa que você tem que fazer é confiar. Do mesmo jeito que nós confiamos nossos filhos a um professor. Do mesmo jeito que nós confiamos a nossa saúde a um médico. Do mesmo jeito que confiamos a nossa vida a alguém. E nós ficamos relaxados.
Quando nós levantamos para o hospital, nós confiamos no médico. E nós confiamos. Sabe por quê? Porque nós sabemos que ele tem capacidade. Então, quando você entrega, faça o médico. Do mesmo jeito que você pode confiar no médico. Do mesmo jeito que você pode confiar num professor que está gerindo. Do mesmo jeito que você confia. Muitas vezes dizemos, aquela escola eu confio. O meu filho ali vai estudar bem. Então, você descansa. Por quê? Porque confiou a educação do seu filho a uma certa escola. Você confiou a educação do seu filho. Cada dia você quer ver resultado. E as pessoas que foram confiadas também vão fazendo tudo por tudo, porque querem fazer valer a confiança que você deu. Não imagina Deus quando você confia nele. Uma das coisas que estraga é que nós entregamos o caminho e começamos a ficar ansiosos. E Paulo diz que não andei. Não, Paulo diz que não andei ansioso em coisa alguma. Temos problema da internet. Mas antes, todas as vossas petições, todas as vossas ansiedades sejam conhecidas a Deus através de oração e súplica. Isso means that you need to pray. Precisa suplicar. Não é para andar ansioso. É para confiar em Deus. Aquele que você deposita a confiança nele, ele diz que ele tudo fará. Ele tudo fará. Um professor faz de tudo porque você depositou confiança nele. Então, quanto mais a Deus. Quanto mais a Deus. Só precisamos, no meio das nossas circunstâncias, nós precisamos confiar. Você confia. Diz, Senhor, eu confio em Ti a minha vida. E a partir do momento que você diz, eu confio em Ti a minha vida, você tem que descansar. Você não vai confiar a alguém, a um professor, toda hora você está ligado. Será que o meu filho vai estudar? Será que essa instituição tem? Não. A partir do momento que você foi, você avaliou que essa escola, esse colégio, eu posso confiar. E você vê resultado porque você confiou. Então, confia a tua vida a Deus. Deus é mais que um colégio. Deus está acima de uma universidade. Deus está acima de um professor. Deus está acima de um médico. Então, do mesmo jeito que você confia no médico, é melhor confiar em Deus, a sua vida e o seu caminho. E relaxa. A partir do momento que você entrega o seu caminho a Deus, você precisa relaxar. Diz que descansa, descansar. Descansar é estar relaxado e dizer, a essa pessoa que eu confiei vai fazer. Você entregou e está sentado. Por quê? Porque você viu, avaliou que a minha vida não está numa pessoa errada. A minha vida está no Todo-Poderoso. Ele vai fazer. Ainda que a minha situação seja difícil, Ele vai fazer. Então, você relaxa. E Deus fica feliz porque consegue ver que o fulano entregou a vida e está a confiar em mim. Então, se você entrega a vida, está a ficar ansioso. Mesmo Deus para honrar diz, essa pessoa só me entregou o caminho, mas não está a confiar. Ele não está a confiar que eu posso fazer. Por isso Jesus, quando aqueles dois cegos seguiram, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia. Jesus, ele parou. Disse, antes de eu fazer alguma coisa, eu tenho uma questão. E a questão foi, vocês creem que eu posso fazer? Antes de avançarmos para muito longe. Eu sei que vocês estão a clamar, estão a gritar. Parei porque eu vi que certamente vocês estão a clamar. Se não fosse por causa do vosso clamor, não pararia. Mas a primeira coisa é, vocês creem que eu posso fazer? Eu sou o primeiro, eu quero ouvir a vossa resposta. E eles disseram, sim, cremos. Ele disse, seja feito segundo a vossa fé. Porque vocês creram. Vocês creram. Eles clamaram e confiaram. Muitas vezes nós clamamos, mas não confiamos. Clamamos porque o pastor nos manda clamar. Clamamos porque alguém nos manda clamar. Clamamos porque alguém nos incentiva a clamar. Mas nós não cremos. Ainda que esse é meu problema está aqui. Será que mesmo pelo clamor, por aqui na África, aqui na África costuma-se dizer, o que entrou pelo remédio, né? Por causa da macumba. Por causa da macumba. Aqui na África costuma dizer, e tudo que entrou pelo remédio só pode ser por remédio. Não pode ser pela oração, só pode. Eu sinto que vamos orar, mas primeiro tem que ser remédio. Eu tenho que também procurar algumas ervas para poder tirar isto. Porque dizem que tudo que entra pelo remédio, tudo quanto é jogado por uma droga espiritual, somente só pode sair. Então depois disso, eu vou orar. Aqueles discípulos que disse, Senhor, eu te seguirei, mas permita com que eu vá primeiro.
enterrar o meu pai. Jesus disse, deixa os mortos. Estava a dizer, deixa os problemas se resolver. Vou te seguir, mas permita que eu vá despedir minha família. Ei, esquece isso. Esses vão se despedir. Tu venha e me siga. Deixa os mortos se enterrar. Estava a dizer, deixa os problemas se enterrar. Então, deixa eu vou te seguir. Primeiro ainda vou resolver a questão da minha casa. Eu vou te seguir. Primeiro vou resolver o problema dessa maldição. Vou te seguir, mas primeiro tenho que resolver essa situação. Vou te seguir. Papai diz, ei, para. Deixa os mortos se enterrar. Deixa os mortos se enterrar. E venha e me siga. Está dizendo, enquanto você me segue, enquanto você confiar que está seguindo a pessoa certa, os mortos vão se enterrar. Não disse deixa os outros familiares que ficaram para se enterrar. Não, para enterrar o morto. Não disse isso. Não disse deixa os seus irmãos que ficaram atrás para ficar a enterrar o seu pai. Não é o que ele disse. Ele disse deixa os mortos se enterrar. Deixa eles se enterrar. E tu siga-me. Vamos em frente. Então estava a dizer deixa os problemas se resolver. Deixa, porque você não tem capacidade de enterrar nenhum morto. Não tem capacidade de resolver nenhum problema. Então deixa isso vai se resolver. Enquanto você me segue, o problema vai se resolver. O que precisa você confiar sabendo que esse que eu estou a seguir. Por isso aquela mulher disse, eu não quero falar com ele, eu não quero ter diálogo com ele, somente eu quero tocar nele. Somente. Ela confiou, ela creu que só tocando a ele alguma coisa ia acontecer. Então, o salmista diz que entrega o teu caminho. Entrega o seu caminho, entrega a sua vida, entrega a sua situação no Senhor e confia. O maior problema é que aqueles que seguem a Jesus não são todos que confiam. Nós temos Tomé. Tomé, quando disseram que Jesus ressuscitou, ele disse, só posso crer vendo. E Jesus diz, bem-aventurado aqueles que irão crer sem nos ver. E nós somos essa geração. Nós que cremos sem ter o visto. Tomé estava com Jesus. Tomé era discípulo de Jesus. Mas ele disse, a única forma de eu crer é colocar os meus dedos sobre os seus cravos. E Jesus, quando chegou Jesus, ele disse, agora eu creio. Disse, Tomé, tu creste porque me viu. Se não tivesse me visto, tu não terias crido. Mas eu te digo uma coisa, bem-aventurados são aqueles que irão crer sem me ver. Não estivemos em Israel, não conhecemos Judéia, não conhecemos Nazaré, mas nós cremos. E Jesus diz que são bem-aventurados. Temos esse privilégio, porque nós cremos sem ter visto. Então, não se vê para crer, se crê para ver. Não se vê para crer, se crê para ver. Então, se eu só creio, Tomé, ele creu porque viu. Mas a coisa é ao contrário. Se crê para ver. Não se vê para crer. Então, é necessário que eu e você, eu e a minha família, eu e toda a sociedade, possamos entregar o nosso caminho a Deus e confiar. E o salmista diz, ele tudo fará. Ele sabe do que está a falar. Eu acredito que no momento da vida difícil, na vida dele, ele esteve em situações onde ele creu, entregou o caminho. E Deus, ele operou. Deus, ele operou. Sabe por quê? Porque ele entregou com confiança, com fé, sabendo que a este é o Todo-Poderoso. Que Deus nos ajude. Depois de você ter entregue o seu caminho, eu te garanto nesta tarde, se você entregar o seu caminho, se entregar a tua situação, se entregar o seu problema, eu creio que ainda essa tarde, não estou a falar de amanhã, ainda essa tarde, o Senhor vai te dar descanso. O Senhor vai te conceder. Esse problema de anos não importa. Essa situação de anos não importa. O meu convite para ti, meu amado, é que você confia, entregue seu caminho e confia. A partir do momento que você vai confiar agora, eu te digo, até o final do dia, o seu caminho não será mais o mesmo. O seu caminho será diferente. O seu caminho será brilhante. Porque Deus, Ele vai cuidar. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor jamais serão confundidos. Será que você vai ser a primeira pessoa a ser confundido? Não. Deposita a tua fé nele
e creia nele. Que Deus continue cuidando de nós. Eu prometi que não seria tão longo, não sei se foi longo, mas que Deus continue cuidando de nós. Que o poder de Deus se manifeste nas nossas vidas. Senhor, nesta tarde, nós queremos confiar em Ti. Queremos depositar a nossa fé, a nossa confiança e a nossa esperança no meio da nossa tribulação. Essa é a nossa oração. Essa tem que ser a tua oração. Não importa o que está a atravessar, mas confia no Senhor. Deposita a sua fé nele e Ele tudo fará. Que Deus continue abençoando a todos nessa tarde. Que essa palavra cause impacto na sua vida. Que essa palavra renova forças. Que essa palavra nos ajude a continuar a caminhar. E que o milagre que virá depois da confiança, da fé em Deus, que tome controle. Pai, eu te agradeço por tudo quanto o Senhor é e tem sido nas nossas vidas. Obrigado por cada palavra que o Senhor tem levantado no nosso meio. A nossa oração, minha oração, diante de tudo, nosso Deus, nessa câmara, para aqueles que estão do outro lado, no hospital, no trabalho, no céu, na escola, em qualquer lugar, no chapa, no transporte, aqueles que estão me acompanhando essa hora, nosso Deus, que haja manifestação do seu poder. Dê um sinal na vida deles. Em nome do Senhor Jesus, que haja manifestação da sua graça e da sua presença. Que a bênção flua, que a unção se manifeste, que a graça tome controle. E que todo pacto, toda presença, todo problema de raiz que tem operado, que aquele problema de anos, nosso Deus, que seja estancado, que seja quebrado, que seja paralisado. Todo bloqueio que tem se levantado a essa hora, na vida dele, Pai, usando de autoridade que me conferiu, eu quebro nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu declaro o seu agir, a sua graça e a sua presença. Que Deus continue, Senhor Jesus, nos guiando, nos abençoando, para a glória do nome de Jesus. Abençoa nossas famílias, todos nós temos família, e pedimos que a bênção se manifeste a essa hora, para a glória do nome do Senhor Jesus. Pai, nós oramos e te agradecemos desde já para todos sempre, em nome de Jesus. Muito obrigado a todos, chegamos ao final da nossa live. Obrigado a todos vocês que estão me acompanhando, os que consigo ver, está aqui o apóstolo Cláudio Nor. Muito obrigado, que Deus continue vos ajudando aí no Brasil. Está aqui o irmão Telton Mabunda, do bairro ferroviário, que eu sei, que Deus continue cuidando de si. Que está aqui meu querido, meu mano, meu mais velho, mano Horácio, pastor Horácio. Que Deus continue cuidando de si e da sua família, do seu ministério. Que o Senhor continue cuidando do seu trabalho, em nome do Senhor Jesus. Esse é o desejo do meu coração para todos hoje. E você que não se tornou visível, que essa bênção te alcance a essa hora, em nome de Jesus. Assim terminamos nossa live. Até amanhã, pontualmente às 6 de manhã. 6 horas de manhã, estaremos mais um dia da meditação da palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe a todos nós. Aquele beijão de sempre e um forte abraço aí. Tchau, tchau. Assim nós estamos indo, em nome de Jesus.